Estamos de volta para falar dos planos de saúde que deveriam ajudar, mas na verdade têm trazido muita dor de cabeça a milhares de brasileiros. O setor é regulado pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que na última década recebeu milhares de reclamações dos consumidores. Nas ruas, não é difícil encontrar pessoas que pagam caro pelo plano de saúde, mas quando precisam de tratamento ou atendimento médico, enfrentam muitos problemas. Cheguei no hospital para ser atendido e o contrato tinha encerrado. E nem o hospital, nem o plano de saúde falaram como é que iam resolver. Não, fui internado em um hospital. O médico falou que era situação de emergência, que eu não poderia sair. E o plano acusava que não era um procedimento de emergência. Eu fiquei no hospital, deixei um cheque-calção lá. Eles não cobriram um stent que eu tive que colocar, que eu tive que fazer um cateterismo, que eu estava com uma veia entupida, e eles me cobraram. Eles iam fazer o cateterismo, mas não iam me cobrar o stent. Na maioria das vezes é preciso recorrer à justiça para resolver os impasses. Muitos trabalhadores desconhecem essa informação. Funcionários de empresas que pagam mensalmente o plano de saúde e são demitidos sem justa causa têm direito a continuar no convênio por até 24 meses. Em São Paulo, um senhor de 62 anos usou desse benefício e foi além. O idoso tem câncer de pulmão e fazia o tratamento da doença pelo convênio. A empresa que ele trabalhava oferecia o plano de saúde, mas em 2011 o homem foi demitido sem justa causa. Ele procurou a justiça para evitar o cancelamento da cobertura, já que estava internado quando a validade do contrato venceu. O advogado do idoso pediu para estender o prazo de 24 meses previsto em lei. Mas a empresa cancelou o contrato mesmo com o cliente internado. Em junho deste ano, a Justiça concedeu uma liminar determinando que a operadora do plano estendesse a validade para além dos 24 meses. Mas a empresa desobedeceu à decisão e agora terá de pagar multa de R$ 51 mil por dia de descumprimento. Pelo entendimento da Justiça, havia um risco de dano irreversível se o pedido do paciente não fosse aceito. Outra questão avaliada foi o fato do autor da ação não poder contratar outro plano de saúde na situação atual. A Sul América Seguros informou, por meio de nota, que não vai comentar as decisões judiciais enquanto não for intimada oficialmente. E a gente continua aqui no Jornal da Justiça conversando sobre os planos de saúde. A gente recebe o doutor Luiz Fernando Moreira, especialista em Direito da Saúde. Obrigado por sua participação, bem-vindo. Boa tarde. Bom, doutor, a gente viu ali na reportagem, um usuário entrou na Justiça porque ele passou aquele período de 24 meses após ele ter sido demitido e o plano de saúde foi suspenso. Esses casos são muito comuns? São muito comuns. A falta de conhecimento a respeito do que diz a lei de plano de saúde leva a essa situação. Tanto o ex-empregado dispensado sem justa causa como aposentado que contribuiu para a manutenção do plano de saúde, ou seja, pagou uma contraprestação mensal para ter acesso à assistência à saúde, ele tem o direito de permanecer no plano de saúde, no caso de ex-empregado, de 6 a 24 meses, podendo até ser estendido essa situação. E no caso de aposentado, é 1 ano de contribuição para 1 ano de permanência no plano. Ao ultrapassar 10 anos, ele fica indefinidamente. E o mais importante ressaltar é de que no caso do falecimento desse ex-empregado ou desse aposentado na vigência do contrato, os familiares podem, que estavam inscritos no plano na vigência, quando a vigência do contrato de trabalho, podem permanecer sendo assistidos. Aí os dependentes, no Os caso. dependentes. A gente viu também na reportagem da Daniela Garcia, doutor, que tem gente que ainda dá cheque calção. Isso pode? Os estabelecimentos de saúde, os hospitais, eles continuam adotando essa conduta abusiva de exigir cheque calção para atendimento. Isso é irregular. É irregular, é ilegal. Existe uma lei, tá, que foi ano passado, se não me falha a memória, promulgada, sancionada pela Presidente da República, que proíbe a exigência de cheque calção. Se configurar uma situação dessa natureza, a recomendação que nós temos é que a pessoa assine o cheque calção e procure, primeiro, a delegacia para fazer a ocorrência e depois um advogado ao Ministério Público para denunciar essa situação. Doutor, a gente tem visto nos últimos meses, nos últimos anos, a quantidade de reclamação com relação aos planos de saúde. E essa reclamação é cada vez maior. Por que chegou a esse ponto? Está faltando fiscalização?
Na verdade, o que está faltando mesmo é uma atuação mais firme por parte da própria Agência Nacional de Saúde e uma legislação também muito confusa, Fred. Então, ao longo do tempo, a gente está envolvido aí num cipoal de informações, de normas, de regulamentos que acabam, na verdade, em vez de facilitar a vida do beneficiário, é prejudicá-lo. Então, essa questão de reclamação tende a piorar. A situação é essa, tende a piorar. E os planos de saúde estão cada vez mais caros. A população está chegando a um momento que está se sentindo até muito fragilizada com relação à questão da manutenção desse plano de saúde. Tem gente que acha que plano de saúde, ter ou não ter, não muda quase nada, né? Eu vou convidar o senhor para ver uma reportagem que vem lá do Espírito Santo. O Ministério Público Federal, lá no estado, recomendou ao Conselho Regional de Medicina que evite discriminação no atendimento a pacientes de planos de saúde. O MPF no Espírito Santo quer garantir um atendimento igual e de qualidade entre pacientes de planos de saúde particulares. No dia a dia, muitas clínicas e consultórios dão preferência a particulares, já que os valores repassados pelos planos são menores que os cobrados nas consultas. O Conselho Regional de Medicina deverá produzir um material para informar aos médicos que essa prática é discriminatória e deve ser evitada. Além disso, deverá informar os pacientes sobre os seus direitos. De acordo com o Código de Ética Médico, o profissional não pode agir com discriminação. O CRM tem 30 dias para atender às solicitações do MPF. Doutor Luiz Fernando, isso também a gente vê que é um problema crônico, né? A gente vê que alguns consultórios optam por atender de forma mais rápida quem vai no particular e deixa para ali, falando português, claro, para escanteio quem tem plano de saúde. Há uma regulação desses atendimentos? Não, na verdade o que a reportagem citou, que o Código de Ética Médica diz que você não pode discriminar o paciente. Afinal de contas, nós estamos falando de medicina ou de comércio. Se eu coloco em primeiro lugar o paciente que é particular, né, em detrimento do plano de saúde, cabe ao médico, então, se descredenciar desse plano de saúde. Por que ele procura o plano de saúde? Porque ele vai ter volume de atendimento. Então, o valor da consulta é mais barato, mas em contrapartida ele tem a segurança de que o consultório dele vai estar sempre cheio, a agenda dele vai estar tomada. Por essa razão ele procura as operadoras de plano de saúde. Então, não tem justificativa dele dar preferência ao particular em detrimento do beneficiário de plano de saúde. Mas aí o beneficiário do plano de saúde, o que ele pode fazer quando ele sentir que aconteceu isso? Ele ficou para trás, isso é normal. As pessoas às vezes ligam dizendo, olha, eu quero no particular para amanhã. No plano de saúde, para daqui 3 meses. Isso, ele tem que procurar sua operadora, fazer essa reclamação junto à operadora, e se a operadora não conseguir mudar essa situação junto ao médico, ele tem que se dirigir à Agência Nacional de Saúde para fazer essa reclamação. Doutor Luiz Fernando Moreira, obrigado pela sua participação aqui com a gente, seja sempre bem-vindo. Ok, muito obrigado. Boa tarde.